E o pessoal vai entrando aí. E como sempre, gente, vocês sabem que aqui não tem cerimônia, não tem burocracia, não. Se quiserem falar alguma coisa, perguntar, manda no chat aí, manda no... Liga o microfone, falem e bora conversando aqui. Tem que a gente tá aqui para isso. Hoje, a gente vai falar um pouco, aproveitar o gancho da última aula que a gente teve com o PH Lisboa, falar um pouco de algumas estratégias para a gente prospectar clientes que pagam honorários iniciais e falar sobre algumas áreas aí, e aí vou até pegar ideias de vocês também para a gente discutir em relação a essas áreas aí, para a gente dar aí um norte para quem ainda não definiu o nicho, quem ainda não está conseguindo. Parece que está uma travada aqui. Se travar aí, vocês me avisam. Para quem ainda não está conseguindo atuar aí nas ações que pagam honorários iniciais. Acredito que todo mundo aqui estava na última aula do PH Lisboa. Quem não estava, depois assiste, está na plataforma. E ele, além de tudo que ele falou lá, ele deu uma estratégia muito interessante para a gente, que foi a da prospecção direta, né? Onde você vai ali, seleciona um determinado tipo de empresa, pega aquela empresa, descobre quem que é o dono, ele tem aquele cuidado de olhar se a empresa tem advogado, se não tem, se tem algum processo ou não, e prospecta diretamente a pessoa. E aproveitando esse gancho que ele deu dessa estratégia, eu quero trazer uma estratégia parecida, mas que é um pouco mais simples, que dá para todos nós fazermos. E é um nicho também que dá para a gente trabalhar nele, que paga honorários não só iniciais, mas honorários aí mensais de recorrência, e que dá para a gente explorar muito, que é utilizar essa estratégia nos pequenos comércios. O que seria o ideal para a gente aplicar essa estratégia? Primeira coisa, a gente pode trabalhar pequenos comércios regionais, dentro aí da localização de vocês, e também a nível global, Brasil, seu estado, sua cidade, sem essa limitação geográfica. Para isso, qual que seria o primeiro passo? Um passo muito interessante, você definir por segmentos. Hoje a gente sabe que todo comércio, todo empresário, seja ele pequeno, médio, grande, ele precisa de um advogado. Isso é fato. Todo empresário hoje ele precisa de um contador e de um advogado. Por mais que ele fale assim, mas eu não tenho problema, eu não tenho processo, ninguém me processa, nada. Ele precisa de um advogado, porque ele realiza negócio todo dia, ele precisa fazer contrato, ele precisa analisar se o negócio é lícito ou não é, um tipo de negociação que ele vai fazer, se compensa ou não. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Hoje a gente atende aqui no escritório farmácia, loja de tintas, loja de colchões, gráfica. A gente tem uma empresa grande aí de Goiânia, é uma gráfica muito grande, a Imprilux, quem é daí deve conhecer, que a gente atende eles. A gente atende loja de modas, deixa eu lembrar mais aqui, locadora de veículos, a gente atende aqui 3 locadoras de veículos, e enfim, não lembro de cabeça todas não, mas percebe-se que são diversos segmentos e dentre eles, nem todos são grandes. Na verdade, a grande maioria dessas empresas são médias ou até pequenas. Então, todo empresário ele tem necessidade de ter um advogado. E a grande maioria desses clientes que a gente atende, empresas, são com honorários mensais, recorrência, não são para um processo específico ou outro. Eles pagam para a gente mensalmente para a gente dar a consultoria jurídica para eles ali sempre que necessário. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda empresa, seja ela grande, pequena ou média, ela precisa de um advogado. E muitas delas não sabem que precisam e muitas não têm porque nunca teve essa oportunidade de ter um contato com o advogado. E aí é onde vai entrar a nossa estratégia agora de você ir diretamente nessas empresas e prospectar elas. A primeira empresa que eu atendi na advocacia foi a Gin Locadora, é de Goiânia também. Quem é de Goiânia deve conhecer. O nome é Gin Locadora, fica no setor aeroporto, é uma locadora de veículos. Não é uma grande empresa, pelo contrário, é uma empresa média. E eu fechei o contrato com eles em 2017. E eu atendo eles até hoje. Então já tem aí 8 anos. O primeiro contrato que eu fechei com eles foi de R$ 1.500 mensais. Mensais, todo mês. Isso aí já tem atualização todo ano. Hoje já está no valor bem mais bacana. E qual que é o trabalho que eu tenho lá com eles? Consultoria. Às vezes passa meses, 3, 4, 5 meses, sem eu ter nenhum tipo de demanda deles. Nenhum mês, literalmente. Só que todo mês eles estão me pagando ali. Por quê?
Porque eles precisam resolver problemas, eles trabalham com licitação, alugam veículos aí para estado, para município, vez ou outra dá um probleminha, um contrato que não é pago, uma ação de improbidade de um governo que entrou, o outro saiu e vai investigar a locação, um cliente que teve um problema com o carro, capotou o carro, deu perca total, precisa resolver. Então, vez ou outra tem um probleminha. Mas isso não é frequente, não é todo mês tem um problema. Isso é vez ou outra. E ainda assim, eles sabem que eles precisam pagar um advogado todos os meses. Quando eu prospectei essa empresa, eles não tinham advogado. Eu que mostrei para eles a necessidade de ter advogado. O dono da empresa, que é o que me contratou, eu, antes de me tornar advogado, eu era vendedor de carro, eu vendia veículos e eu vendia carro para ele. E quando eu me tornei advogado, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele. Falei, Delcio, eu preciso de trabalho, sou advogado, estou advogando, você tem empresa e não vou te vender mais carro, mas eu posso te atender em outro segmento, que é na advocacia. Ele falou, uai, cara, interessante, passa aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E eu fui lá, mostrei para ele essa necessidade, ele me contratou, já tem 8 anos que eu estou trabalhando com eles. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Vocês têm diversos potenciais clientes aí próximos de vocês, que vocês podem prospectar e fechar contratos de consultoria mensal. Consultoria, onde você vai prestar uma consultoria para essa empresa, para esse cliente, e ele vai te pagar todo mês. Que seja R$ 500, é um valor aí que eu acredito ser um valor mínimo. Você tem aí na sua rua, por exemplo, na esquina, um supermercado, uma padaria, um que é médio aí, com certeza aquele empresário ele dá conta de pagar R$ 500 por mês. Que seja R$ 1.000, seja R$ 1.500, R$ 2.000. Então você tem aí potenciais clientes que podem te contratar para você prestar uma consultoria mensal. E qual que é a estratégia aqui? Vocês vão selecionar aí, selecionem pelo menos umas 10, 15 empresas que vocês conhecem, sejam elas da sua região aí, que vocês podem ir pessoalmente conversar, ou sejam de outros locais onde vocês vão mandar aí através da rede social, através daquela estratégia que o Dr. PH mostrou para a gente aqui. Selecionem 10, no mínimo 10, mas se possível um pouco mais. E criem uma estratégia para fazer contato com essas empresas. De que forma? Descobrindo quem que é o dono. Se for na região de vocês, vai ser mais fácil, vocês vão saber quem que é o dono da empresa. Se for de outra região, vocês podem consultar lá o CNPJ, descobrir o sócio, achar o sócio e prospectar. E o que vocês vão fazer? Vão pessoalmente nessas pessoas, pessoalmente, fisicamente ou digitalmente, a depender do local, e vão oferecer o seu serviço para elas. Ó, eu estou prestando consultoria para empresas agora, e eu sei que você tem um mercado aí, certamente tem diversas demandas, às vezes você tem fiscalização aí de órgãos municipais, federais, de imposto, demandas até preventivas, às vezes você vai fazer negócio, não sabe como funciona, teve problema com o fornecedor, teve algum cliente ou outro que te dá um problema. Então, você pode contratar o meu serviço para eu estar 24 horas à disposição de vocês. Não precisa esperar aparecer uma demanda grave, aparecer uma demanda séria, para vocês me contratarem. Vocês podem contratar agora e eu vou estar à disposição de vocês aí 24 horas, sempre que vocês precisarem. Para isso, a gente vai fechar um contratinho de consultoria aqui mensal. E aí você vai fixar o honorário de acordo com o porte daquela empresa. Você vê que é uma empresa pequena, que não vai dar muita demanda, você pode fixar aí um honorário menor. Você vê que é uma empresa maior, pode fixar um honorário maior. E aí você vai fixar o honorário de acordo com o porte daquela empresa. E assim você vai conseguir prospectar diversos clientes. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso com 10 empresas essa semana ainda, no mínimo umas 2, 3 vocês vão fechar. No mínimo uns 3 contratinhos aí de honorário recorrente vai ter. Agora imagina, você fecha em R$ 1.000 cada um. Você vai ter aí nada, R$ 3.000 todos os meses a partir do mês que vem. E é perfeitamente possível fazer isso. A gente colocando aqui no número baixo, a gente colocando no número baixo. Ó, eu falei com 10 essa semana, consegui fechar 2, 3 de R$ 1.000. Você vai ter aí R$ 3.000 a partir do mês que vem, todos os meses, que é um fixo e que é garantido. A empresa não falha, que é garantido. Então, é uma estratégia que dá muito, muito certo. Dá muito certo. O que vocês precisam fazer? Só definir quais são essas empresas e prospectar. E só isso. E aqui é uma prospecção direta mesmo. A prospecção de você ir e falar com o dono. Ir lá e chamar e falar, cara, é o seguinte, eu estou aqui para conversar, explica a situação. Mostra a vantagem que ele tem um advogado por conta dele. Eu fechei hoje não, essa semana, eu não sei se eu consigo mostrar aqui no WhatsApp, 2 contratos dessa forma. Um com o Flávio,
E eu falo os nomes aqui, para vocês se conhecerem, vocês vão saber quem que é. A maioria de Goiânia, né? Então, quem não é de Goiânia não vai conhecer. O Flávio, da parte despachante de Goiânia, eu advogo para ele numa questão criminal, para ele mesmo, pessoal, pessoa física. E eu percebi que, vez ou outra, ele precisava de tirar uma dúvida da empresa. Eu sempre ajudava ele, porque é cliente meu, um bom cliente da área da pessoa física dele criminal. E ele, cara, ó, chegou um cliente aqui, a gente teve um problema assim, o cara pagou o negócio, mas não deu certo, o que que eu posso fazer e tal? Eu, na semana passada, eu propus para ele, falei, Flávio, é o seguinte, eu vi que você tem muita demanda aí, eu acabo nem te cobrando para, às vezes, tirar uma dúvida ou outra, mas você precisa de um advogado para sua empresa, cara. Eu advogo para você, na sua pessoa física, mas você precisa de um advogado para a empresa. Vamos fechar um contrato de honorários, onde eu vou te dar consultoria jurídica, tudo que você precisar, você vai ter minha assistência? Como que funciona isso? Ele nem sabia como que funcionava, ele não sabia desse tipo de serviço que eu podia prestar para ele. Eu falei, ó, você vai ter um advogado que vai estar sempre à disposição sua. Você vê que às vezes você fala comigo, eu demoro a responder, estou ocupado. Então você vai ter meu escritório à disposição sua sempre que você precisar. Para tirar dúvidas, para consulta, se tiver uma demanda grande aí, eu vou te cobrar um honorário muito caro para resolver, você sabe disso. Então, se você já me paga mensal, você vai ter uma assessoria mensal para poder te ajudar nisso. Ele, uai, cara, interessante, como que funciona, qual que é o valor, tudo. Como eu sei que a empresa dele é uma empresa razoavelmente, tem um porte médio, eu cobrei R$ 1.200 dele. Ele falou, tá fechado, tá fechado. Já pode redigir o contrato e bora. E fechei o contrato com ele, entendeu? Então, assim, é algo muito, muito tranquilo. Ó, vamos aqui, doutora Priscila, doutor, eu não sinto segurança em oferecer esse tipo de serviço por não ter conhecimento em alguns assuntos que possam surgir, como, por exemplo, demanda trabalhista. Ótimo, doutora, falou algo aqui que é importantíssimo. Questão de segurança. Eu entendo essa segurança normal, faz parte. Só que o que que acontece? A doutora precisa primeiro começar a ter essas demandas para começar a ter prática. Agora, se a doutora fala assim, não, mas demanda trabalhista eu não quero fazer. Acontece. Aconteceu comigo com a Imprilux. Eu presto serviço para eles, eles chegaram não com a demanda trabalhista, mas o Ministério Público do Trabalho fiscalizou lá e falou que eles têm um ambiente insalubre e não pagam a salubridade. E deram um prazo para poder fazer defesa. E não é minha área, não advogo trabalhista. Não tem nenhum tipo de demanda trabalhista, não faço trabalhista. O que que eu fiz? Eu chamei um parceiro, um colega, e ele está atuando junto comigo. Foi uma defesa simples. É claro que assim, o que que vocês podem fazer? Quando for fixar esse tipo de serviço, vocês podem colocar lá para o cliente, falar, ó, a gente vai combinar um honorário aqui. Vamos colocar aí, ó, um mercado lá, um médio mercado, que as demandas que eles vão ter vão ser coisa à toa. Vai chegar ali, às vezes, uma notificaçãozinha da prefeitura para prestar uma defesa administrativa, vai chegar um cliente enjoado, raramente vai ter uma demanda judicial. Via de regra, vai ser sempre uma demanda administrativa. Ele vai mais tirar dúvidas. A maioria dos clientes eles fazem isso, mais tiram dúvidas. Ó, o cliente está falando isso aqui, por que que pode acontecer? Mas vamos supor que você vai fechar um contrato aí com um cliente assim. O que que vocês podem fixar? Ó, no nosso contrato está incluso as consultorias, as dúvidas e atendimento em demanda judicial na área civil consumidor, um exemplo. Se tiver demanda da área X e Y, que é as demandas que eu não atendo, aí a gente vai ter que, você vai ter um desconto, mas a gente vai ter que fixar um valor de honorário para cada demanda que tiver. É perfeitamente possível fazer isso, doutor. Ó, por exemplo, se você tiver uma demanda trabalhista, você me paga um honorário mensal, você vai ter um descontinho, mais eu vou ter que te cobrar um valor X para cada demanda judicial. Por quê? Porque aí eu vou ter um advogado especialista nessa área para te atender. Entendeu? E aí você pode chamar um parceiro e repassar o valor para ele. Entendeu? E trabalhar dessa forma. É perfeitamente possível fazer isso. O que que é o grande X da questão desse tipo de serviço aqui, doutor? É porque normalmente são empresas pequenas que, via de regra, não vão ter muitas demandas. Entendeu? Então, assim, dá para fazer um honorário bacana, honorário aí, vamos supor que vocês conseguem fechar aí com 5 empresas, fazer uma média de honorário de R$ 5.000 por mês, dá para fazer um honorário bacana, uns 5.000 hoje fixo, tenho certeza que já seria um bom valor, tendo garantido de todos os meses, independente se entrar cliente ou não, vai ter garantido de todos os meses. E são empresas que não vão dar muita demanda, igual um mercado, uma farmácia, um despachante, uma gráfica, não vai ser uma empresa que vai ter ali uma infinidade de demandas todos os meses. Então é possível fazer isso. Via de regra, a maioria das demandas que esses clientes dão são dúvidas. São empresários que têm dúvidas. Somente isso.
Mais nada. Então, eles ficam com dúvidas nos processos, ficam com dúvidas no que pode acontecer. Ah, um exemplo, um dono de comércio, um cliente veio aqui e falou que eu fiz isso errado. Será que ele pode me processar? Será que eu posso perder meu comércio? Será que o Celso Romano pode vir aqui? São esse tipo de medos que eles têm, porque são negócios pequenos. Então, pode trabalhar dessa forma, entendeu? Ó, essa é uma boa estratégia. No interior é complicado. Aqui eu pego muita execução desses pequenos comércios. Doutor Juarez, show, show, boa observação. Um ou outro tipo de demanda que tem. E aí eu vou falar disso aqui já já, porque eu vou falar do estratégia de honorário de recorrência também. Execução. Você pode pegar aí para fazer cobrança, nesse caso aí seria no êxito, né? Que o doutor fala, ele não vai te pagar um honorário mensal, ele vai te pagar no êxito. Vocês vão fazer as cobranças ali, do que receber, vai ter um honorário. Perfeito. Então, esse é um tipo de demanda que ela é específica para esse caso. Por quê? Porque o empresário, normalmente, quando ele tem cobrança, tem ali aquele caderninho de cobrança, tem muito empresário interior aí que você vai ver, ele tem uma pasta que tem 500 cheques lá para cobrar, que ele não recebe, promissória, tem muito disso. Via de regra, quando se trata desse assunto de cobrança, eles realmente querem pagar no êxito. Por quê? Porque eles já consideram aquilo como algo perdido. Então, para eles não faz sentido eles pagarem, ter uma despesa para tentar receber algo perdido. Entendeu? Então, via de regra, é isso mesmo que eles fazem. Aí, ó, fecha acordo judicial, mas todo mês entra um pouco também para não ficar dependendo. Show, show, doutor. Vamos falar disso aqui agora. Foi ótima essa observação sua. O que é que pode acontecer, doutor? Se for para essa linha de cobrança, realmente é difícil fechar um contrato para pagar mensal. Mas dá para ir para outra linha que não seja cobrança. Por exemplo, a gente falou aqui de mercado, vai ter muita cobrança, às vezes esses tipos de comércios mais familiar vão ter muita cobrança. Mas todos eles, se não teve ainda, com certeza vão ter um probleminha com a prefeitura, vão ter um probleminha com o estado de Goiás, ou o estado de qualquer um de vocês, vão ter um probleminha com o PROCON, vão ter um probleminha com a Receita, vão ter um probleminha lá com o Inmetro, se for em questão de indústria. Todos, gente, todo empresário ele vai ter um probleminha, mesmo que seja pequeno, com algum órgão que vai encher o saco dele ali, vai cutucar ele. E se tem uma coisa que o empresário tem medo, é disso, é do órgão. Por quê? Porque eles têm medo de perder ali um benefício, de ter bloqueio, de travar a vida deles. Então é algo que eles têm muito medo. Eles vão ter um probleminha com o fornecedor. E o que é que vocês precisam mostrar para eles? Justamente isso. Falar, cara, presta atenção. Você está aqui, você pode passar um ano aqui vivendo normal, de boa. Ninguém te enche seu saco. Mas vamos supor que chega aí no final do ano, ano que vem, aí o Estado vem aqui e fala que você tá sonegando ICMS e entra com uma demanda contra você aqui de 500 mil, 300 mil reais. Você entendeu? Para que que você vai correr o risco de esperar ter um problema que você sabe que vai acontecer para você contratar um advogado e eu vou te cobrar muito mais caro para fazer uma ação só. Então, se você me pagar aqui 300, você pegar aquele mercadinho lá que só tem, o próprio dono é o caixa, e ele mesmo é o caixa. Você vai me pagar, cara, R$ 300 por mês aqui, ó. Esse valor para você é o valor que você gasta aqui só com lanche seu próprio todo dia. R$ 300 você vai me pagar, você vai ter um advogado aqui sempre que precisar. Você vai cobrar barato, você sabe que o cara quase não vai precisar. Ó, deu um BOzinho aqui, você vai me chamar no Zap, você vai poder falar para todo mundo que a sua empresa tem um advogado, cara. Você tem um jurídico, chegou alguém aqui te ameaçando de alguma coisa, não, vai falar com o meu advogado. Isso aí faz uma grande diferença. É claro que assim, igual você falou, no interior muita gente não vai querer, mas vai ter muita gente que vai querer também. A cada 10 que vocês falarem, dois, três vão querer. Entendeu? Então tem que entender que a estratégia é essa. É claro que vão ter muitos não. Muita gente vai falar, não, não tem interesse, não, não, no momento eu não quero, não. Mas vão ter muitos que vão querer também. E assim vocês conseguem criar aí uma recorrência. Entendeu? Vão fechar aí, mas eu vou cobrar só R$ 500 por mês, mas o cara não vai te dar demanda praticamente. Hoje eu recebo de várias empresas aí que a última vez que o pessoal falou comigo de alguma demanda foi ano passado. Esse ano não tiveram nada. Não vai ter demanda. E todo dia certinho do mês o honorário está lá na conta. A empresa paga todo dia certinho. Você pode fazer o compromisso que não tem erro. Todo dia está lá. Então, assim, é um negócio muito bom. Por quê? Porque existem infinitas empresas aí hoje.
E o que que é o grande erro dos colegas que querem advogar para empresas? É pensar assim, ah, mas as empresas têm advogado. Por quê? Porque a gente olha para as grandes empresas. A gente olha ali para as Casas Bahia, para Ponto Frio, a gente olha ali para bancos, a gente olha ali para Vivo, para Claro. Então a gente pensa assim, como que eu vou advogar para a empresa? É muito difícil, é um mercado muito fechado, mas a gente foca nas grandes empresas e realmente é difícil. Eu já pensei antigamente, falei, cara, será que existia uma forma de eu advogar aí para a Sky, para Oi, para essas empresas de telefonia, para fazer cobrança? Esses caras têm tanta demanda. É difícil chegar mesmo, é muito difícil. Mas tem vários empresários aí que você consegue chegar que não tem advogado e que tem demanda, muita demanda, mas muita demanda mesmo. Então, se vocês conseguem fazer uma filtragem aí, fazer uma prospecção aí frequentemente, pode ter certeza que todo mês, cara, se vocês fizerem muita prospecção, todo mês vocês vão fechar contratos novos com empresas. E empresa é um excelente cliente, porque não falha. Não falha. É muito diferente de uma pessoa física. Então, todo mês, se vocês prospectarem, vocês vão fechar contratos com empresas. E aí tá, aqui talvez seja um pouco difícil, mas não, aqui eu consigo fechar aqui 2, 3 contratinhos aqui com os meus clientes do interior, mas é mais difícil. Vamos para o digital, vamos para o digital. Aí entra a estratégia lá do Dr. PH Lisboa, que a gente estava vendo que ele ensinou aquela vez. Procura no segmento, procura a empresa, descobre quem que é o dono, joga lá o CNPJ no site da Receita Federal, pega o nome do sócio, vai lá, chama o cara, prospecta o cara. E aí vocês podem mostrar para eles o que é uma estratégia boa quando for fazer essa prospecção. Falam que você já atende outras empresas desse segmento e mostram determinados problemas que ele pode ter. Entendeu? Igual eu atendo aqui o André, que é de uma concessionária. Fechei com ele até recente. Ele veio de uma demanda de busca e apreensão, que ele estava lá com os carros, só que ele é lojista. E aí a gente acabou fechando um contrato. Além da busca e apreensão, a gente fechou um contrato para atender a empresa dele. Ele está com um problemão lá de um contrato que ele fez com o fornecedor de veículos e que ele perdeu noite de sono. Então, se você vai atender uma outra concessionária, você vai falar, ó, você pode ter esse tipo de problema aqui. Eu atendo outras concessionárias que têm problema X, Y, e eu já tenho a experiência, já sei como funciona, já posso te ajudar a resolver esse problema, até prevenir esse problema. Porque eu sei onde está o erro, eu posso te ajudar a prevenir. Então, essa é uma narrativa que vocês podem usar que vão dar muito certo. Entendeu? Ó, eu atendo farmácia aqui que teve problema com a questão da medicação lá, da farmácia popular, que é um problema seríssimo. Farmácia de interior, farmácia pequena, farmácia de uma salinha de 15 metros quadrados, que tem 2 funcionários, só o farmacêutico e o dono. Problemas seríssimos, de ter que pagar um honorário caro, agora alto, para resolver. Que poderia pagar muito bem R$ 500, R$ 600, R$ 1.000 todo mês para o advogado, tranquilamente. Entendeu? Então, é vocês mostrarem para essas empresas os possíveis problemas que elas podem ter e que, tendo um advogado assessorando ali todo mês, ela consegue prevenir esses problemas. Além de prevenir, ela vai ter ali uma assistência. O empresário vai poder falar, cara, estou tranquilo, eu tenho hoje um advogado. Se der alguma zebra amanhã, eu tenho lá o doutor que vai me ajudar a resolver. Entender? Então, assim, é um tipo de demanda que dá para prospectar tranquilamente, dá para fechar muito contrato, não é complexo, não é difícil, não precisa ter insegurança, doutora Priscila. Dá para prospectar de boa. Vai no simples, vai no básico, vai nas empresas pequenas, vai no básico mesmo, que vai dar certo, vai dar certo. Porque todas elas têm problemas. Se eu listar depois, eu vou mandar para vocês lá no grupo. A quantidade de problemas que vocês nem imaginam que possa surgir em empresas, que o pessoal também nem imagina, que se eles soubessem disso antes, que um advogado poderia ajudar eles a resolverem antes, eles teriam contratado assim, rindo, rindo. A gente tem problemas, eu falei de farmácia aqui, de mais médico, eu tenho um caso aqui que saiu até uma condenação agora, que a gente vai recorrer, do Fausto, que tinha um supermercado no interior e foi acusado de sonegação fiscal, coisa que ele nem imaginava. O cara do interior é um comerciante, ele não fazia nem ideia de como que funcionava essa questão de imposto, ele pagava um contador todo mês para fazer a contabilidade, e de repente chega um processo nas costas dele criminal contra ele, contra a esposa dele, que era um sócio do mercado, de que eles estavam sonegando imposto. E eles foram, inclusive, condenados. Eu defendi eles aqui no criminal e eles foram condenados. Saiu a condenação recente, a gente está recorrendo agora para o tribunal aqui de Goiás. Coisa que, assim, o cara ficou sem dormir. O cara que tinha um mercado, ele perdeu noite de sono. Pensa, um comerciante do interior, pequeno comerciante,
Do nada, um processo criminal contra ele. Sempre andou certinho com as coisas dele, sempre pagou tudo em dias, fornecedor tudo certo, por algo que ele nem imaginava. Então, é mostrar para o empresário isso. Falar, cara, você sabia que se você não acompanhar isso aqui, não fiscalizar isso aqui, você pode ter um problema? Ah, não, mas eu tenho um contador. Sim, tá aqui, ó. Seu contador não é advogado, seu contador sabe fazer a contabilidade, mas da parte jurídica, seu contador não sabe. Todos eles pagam um contador mensal. O contador paga um honorário baratinho lá, 200, 300 reais. Então, é mostrar para eles a necessidade de ter um advogado. E com isso, gente, não dá erro. Então, defina aí 10, 15 e vão em cima. Com certeza, 3, 4 contratos vocês vão fechar. Com certeza. 3, 4, 5 mil reais por mês, aí vocês vão garantir. Todo mês, pingando na certinho da empresa. Seja 300 reais, 500 reais, 400 reais. Ah, o fulano me paga 300, outro me paga 500, outro me paga 1.000, outro me paga 1.200. Pode ter certeza que vai acontecer e vai ter. E vocês vão fechar esse tipo de contrato. Então, é uma estratégia, gente. Aproveitei o gancho aqui da estratégia do PH lá, e ele está fechando muito contrato. Vocês viram, ele mostrou aqui na prática para a gente até uma planilha que ele tem dos diversos contratos que ele fecha dessa forma. Só que ele vai no segmento de clínicas, né, hospitalar, porque ele é advogado médico, da área médica, então ele vai nesse segmento. Então, vocês veem aí que ele tem diversos clientes, todos do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Só que ele faz pelo Instagram digital. E a gente está falando aqui de fazer um pessoal um pouco menor, que vai pagar um pouco menos, mas é um pessoal mais simples de prospectar e que dá para fazer tanto digital quanto pessoalmente no WhatsApp. Até aqui, deu para entender? Ficou alguma coisa, alguma dúvida? Fez sentido aí? Podem compartilhar aí se alguém quiser abrir o microfone, dar alguma sugestão, alguma coisa, fiquem à vontade ou mandar no chat aqui. O espaço está aberto. Se não, perfeito, doutor Juarez, show. Se não, vamos falar agora, doutor Juarez, vou até pegar o gancho da sua observação aí, ó, para a gente falar de uma outra situação também, porque a gente foca muito em honorários iniciais, isso é bom, e essa estratégia que eu falei aqui é justamente para isso. São honorários de recorrência. É você fazer uma recorrência. Eu vou compartilhar sim, os segmentos e os problemas. Eu atendo empresas demais aqui e tem muito problema que vocês podem explorar para mostrar para essas empresas. Eu vou compartilhar lá, vou fazer um lixinho e vou mandar para vocês. Ó, a gente falou de honorários iniciais, que é muito bom, todo mundo precisa, a gente sabe que amanhã vence um boleto, depois de amanhã vence mais um, hoje a conta chega, a gente está desesperado, precisando de fechar contrato, precisa de dinheiro entrando, e essa é uma estratégia boa para isso, para vocês garantirem ali um honorário todo mês. Mas tem uma outra estratégia também, que talvez não vai te pagar aí um honorário inicial, mas que vai te garantir uma recorrência. Por quê? O que é a melhor coisa que tem? É vocês conseguirem ter recorrência, cara. É chegar assim e falar, ó, mês de fevereiro está começando, e eu só de honorários, tanto os fixos quanto os recorrentes, eu tenho aí 10 mil reais por mês para receber. Então, até 10 mil reais eu estou tranquilo, estou sossegado. Eu tenho que correr atrás para mais. Eu tenho que correr atrás para aumentar esse valor, para conseguir melhorar. Mas eu sei que isso aqui eu tenho garantido. Então, eu tenho aqui uma garantia que vai me dar um fôlego. O que a gente pode trabalhar também? Honorários de recorrência. Como que funciona? A gente tem algumas formas de trabalhar esse honorário de recorrência. Primeiro, honorário de recorrência de êxito, que foi o que o doutor Juarez falou aí, ó. Ó, eu vou lá no cara lá no mecânico, eu vou lá no dentista, eu vou lá no veterinário, porque eu sei que ele tem lá um penga de promissória. Ele tem lá vários cheques, tem lá um monte de contrato de gente que está devendo para eles e não paga. O que eu vou fazer, cara? Me dá tudo isso aí que eu vou cobrar. Você me paga 30%, 40% do que a gente receber. Dá para cobrar até 50% em alguns casos, porque o empresário tem aquilo ali como perdido. Fala, cara, se você receber isso aqui, eu dou metade. Porque isso aqui, para mim, o que entrar é lucro. Então, são determinados tipos de são honorários de êxito que dá para você ir em alguns locais e fazer esse tipo de trabalho. Cobrança é excelente para isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai explorar não só o judiciário, como o doutor Juarez mesmo falou aqui, você pode explorar também o, o extrajudicial. A pessoa às vezes não está pagando, mas quando ela vê que um advogado entrou na parada, ela vai mudar, ela vai falar, agora eu vou ter que pagar, porque senão vai me processar, vai negativar meu nome, o negócio vai ficar meio feio para mim. Vai para o extrajudicial, você tem ali 100 mil reais para cobrar, tem certeza que você consegue receber 5 mil no extrajudicial. Ligando, ô fulano, tudo bem? Estou com a cobrança sua aqui, antes da gente entrar com a ação,
Eu queria saber se você tem interesse em fazer um acordo, a gente consegue fazer um desconto aqui para pagamento à vista, a gente consegue passar no cartão de crédito, a gente faz aí um honoráriozinho aí de você pagar mensal, a gente faz aí um contratinho. Enfim, dá para fazer isso com honorários de êxito. Hoje tem, a gente tem, para quem não conhece, eu até gravei um podcast com a doutora Mical. Depois, quem não conhece ela, pensa que acho que pouca gente conhece, que ela não é tão famosa assim no digital, não. Doutora Mical, o nome dela é isso, M-Y-C-A-L. Ela ensina e ela advoga só para escolas. De que forma? Fazendo cobranças. O escritório dela hoje é grande, fica em Goiânia, o escritório dela. Ela tem diversos funcionários já, e ela só faz cobranças para escolas. Tanto cobranças, quanto essa assistência jurídica aí mensal. Ela só faz isso, só advoga para escolas. Como que ela trabalha? Justiça judicial. Escola, gente, é uma excelente empresa para vocês prospectarem. Períodos ali do meio do ano, do final do ano e até mesmo do ano inteiro, porque a escola é o seguinte: você matriculou seu filho lá hoje e você não pagou, eles não podem ficar te cobrando durante o período letivo, não vão te processar, não vão ficar te mandando, te enchendo o saco, eles podem mandar mensagem, cobrar. Mas durante o ano, eles normalmente não cobram. Só que para o ano seguinte, começa a cobrança. E muita gente que estudou esse ano lá e não pagou, o ano 2024, um exemplo, estudou, várias pessoas lá não pagaram, eles têm uma lista de inadimplentes muito grande lá que não estão estudando mais e foram para outra escola. Então, escola sempre tem esse tipo de demanda. Qualquer tipo de escola, que seja particular, é claro. Seja ela grande, seja ela pequena, seja ela média, toda escola tem esse tipo de demanda. A doutora Mical, depois vocês pesquisam, ela é referência nisso, ela tem hoje um escritório gigante só atendendo escolas. E ela começou dessa forma, fazendo cobranças para escolas. Ela cobra muito extrajudicial e também judicial. Então, todo dia ela brinca lá que ela recebe honorários diários. Se vocês verem no Instagram, ela fala, ó, a gente recebe honorários diários. Por quê? Porque ela tem ali uma equipe que fica todos os dias ligando. Todos os dias ligando. Eles ligam e cobram, ligam e cobram, ligam e cobram. E recebem todos os dias. Ah, o pai do fulano saiu devendo R$ 2.000, ele vai pagar aqui 1.800 com desconto. Já entra no mesmo dia. Vocês mesmos recebem e já repassam para a escola, já descontando os 30%, 40% de vocês. Então, são honorários de recorrência que vão pingar o tempo todo e que vale muito a pena. Esse que eu estou falando agora é no êxito. Você vai receber quando a empresa receber, mas dá para receber sempre. Ó, não deu certo, aí a gente vai para o judicial. E aí entra um outro tipo de honorário, que é do êxito também, mas é judicial. Vocês podem focar também em distribuir várias demandas, distribuir muitas demandas desse segmento aí, de cobranças e outras demandas. Por quê? Se vocês começam a distribuir, ó, fechei um contrato com escola, com o mercado, com o dentista aqui, não consegui receber muito aqui no extrajudicial, mas vou distribuir aqui 30 demandas esse mês. Todo juizadinho especial, ação todas padrão, você vai mudar ali só o nome do executado e o resto vai manter o mesmo. Via de regra, você vai ter ali um título, né, uma promissória, um cheque ou um contrato. Escolas são muitos contratos. Você vai mudar ali só o nome, 10 minutinhos você finaliza a petição inicial, faz o protocolo. Tá, não recebi nada agora, distribui 30 processos, não recebi nada. Mas aí vai chegar uma hora, 2, 3 meses, que você vai começar a receber honorário todo dia, toda semana, todo mês, dessas ações que você está distribuindo. E com isso você cria uma recorrência. Todo mês vai estar entrando honorários, todo mês vai estar entrando honorários, todo mês vai estar entrando honorários. E aí você consegue ter essa recorrência porque você vai ter um fluxo muito grande. O doutor Juarez, não sei qual que é a demanda que ele está tendo, se está tendo muito, mas se está fazendo cobrança, eu tenho certeza que todo mês alguma coisa entra. Depois fala para a gente aí. Se está fazendo cobrança todos os meses, alguma coisa entra todo mês. E o que vai ser determinante? Vai ser determinante olha, ó, cerca de 150 ativos e 60 coisas. Doutor, se você puder compartilhar, senão também não tem problema. Isso aí em números, entendeu? Todo mês eu sei que alguma coisa vai entrar. Isso aí prospectando clientes no interior. Então, todo mês você vai ter recebimento. Todo mês. Seja em acordo, seja em execução. É perfeitamente possível fazer isso e ter demanda, ter recorrência todo mês. Além desses honorários que a gente está falando aqui de êxito, e agora eu vou chegar numa conclusão aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tanto que é vantajoso. Além desses honorários de êxito que vocês podem receber aí, tanto esse judicial quanto o judicial, tem aquelas demandas
em que a gente tem os honorários que a gente... As demandas que a gente fala aqui normalmente, área de saúde, consumidor, uma série de coisas, que vocês podem criar um honorário de recorrência também. De que forma? Ó, eu estou trabalhando aqui numa demanda com ticket inicial de R$ 3.000, um exemplo. Da área da saúde, um exemplo. É negativa de cirurgia, unidade da saúde. Só que o cliente meu, ele não tem os R$ 3.000 para me pagar. É um cliente de baixa renda, não tem muitas condições, tudo. Mas ele dá conta de me pagar R$ 500 por mês. O que eu posso fazer? Eu posso parcelar para ele os R$ 500 por mês. R$ 3.000 vai dar ali o quê? 6 parcelas, eu acho. 6 parcelas de R$ 500 por mês. E eu fecho o contrato com ele e eu mantenho o cliente. Entendeu? Ó, todo mês entra alvará. Os acordos estão a um valor bem baixo, visto que sou bem flexível nas parcelas. Hoje só a minha parte 30% é 3 mil ainda. R$ 3.000 é um valor baixo, de fato. Mas imagina todo mês você tendo assim, todo mês eu tenho garantido aqui R$ 3.000. Entendeu? Todo mês entra um alvarazinho. Eu sei porque eu já advoguei. Hoje eu não estou advogando mais, eu atendi 2 escolas. Eu fazia mais isso. Hoje eu já não faço muito esse tipo de cobrança, quase não tenho. A advocacia minha para a empresa são mais de demandas da empresa mesmo. Mas eu advoguei para 2 escolas já, de fazer esse tipo de trabalho aí. Eu parei de fazer porque, assim, a gente pegou outras demandas aqui, não fez mais sentido para mim, mas é muito bom. Toda semana quase tinha alvará. Toda semana quase tinha alvará. Sempre penhorava ali R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, 1.500. Sempre fazia um acordinho quando penhorava alguma coisa. Então, toda semana tinha um alvarazinho e tinha os acordos também. Isso é recorrência muito boa. E voltando lá para o assunto que a gente está falando, o cara não consegue me pagar os R$ 3.000, mas ele dá conta de me pagar 6 parcelas de R$ 500. Top, show. Vou fechar com ele 6 parcelas de R$ 500. Vou fazer um contrato muito bem feito para evitar o máximo do risco de inadimplência e vou fazer para ele. Eu consigo fechar alguns contratos que vão pagar o inicial, os 3K de uma vez, top demais, isso aí tem que ter. E eu consigo fazer alguns contratos que vão me pagar os R$ 500 por mês. E aí, o que a gente pensa? Ó, vamos focar aqui então. Eu já fechei aqui. Vamos colocar que eu fechei 5 contratos para me pagar os R$ 500 por mês. Então, nada, eu já fiz aqui R$ 2.500 garantidos pelos próximos 6 meses. Desses clientes que estão me pagando R$ 500 todos os meses. Para o cliente, cara, não, R$ 500 eu dou conta de pagar. R$ 3.000 já está pesado. Então, fechou. R$ 500 em 6 meses. Às vezes a gente pensa assim, não, cara, vou pegar R$ 500 aqui nem pensar. Mas se você pensar, não, mas se eu fechar 5 desse aqui, eu tenho R$ 2.500 todos os meses. Então, você já consegue fazer um volume ali. E a gente está falando aqui de honorários garantidos. É você entrar no mês de março, pegar sua planilhazinha lá, seu caderninho e falar assim, ó, mês de março. Na minha planilha aqui, eu já tenho R$ 10.000 de honorário para receber. Porque eu tenho um fulano que vai pagar 500, o ciclano vai pagar 500, o Beltrano vai pagar 1.000, e o outro. Então, no mês de março, eu vou colocar em um percentual aí, sei lá, de 30% de inadimplência, porque tem um risco. Eu tenho 10.000 para receber, eu já posso fazer R$ 7.000 de compromisso, então. Porque se eu tiver aí R$ 3.000 de inadimplência, eu estou seguro aqui ainda e dá para eu poder fazer compromisso com esses R$ 7.000. Então, mês de março eu estou garantido e vou trabalhar para colocar mais recorrência. E a gente está falando aqui só dos honorários de recorrência. Não estou falando das ações que vocês vão fechar durante o mês que vão entrar no cash, não. Então, se a gente fala, eu tenho 10.000 de recorrência, eu posso ter mais 10.000 do que eu vou fechar durante o mês, que vai somar aí 20. Então, a gente está falando só da recorrência, só da recorrência. Então, é muito vantajoso esse tipo de honorário. Além do honorário inicial, o honorário de recorrência. E essas empresas vão te dar esse fixo e tem também esses do êxito, que também é vantagem. A gente não pode subestimar esse tipo de honorário, que também é muito vantajoso. Não, eu vou pegar para fazer cobrança, faz. Distribui as ações no juizado lá. Vai chegar um momento que não vai fazer sentido mais para você. Você vai estar advogando aí com mais gente, mais demandas. Você vai falar, não, aqui agora já não faz mais sentido para mim. Ou eu vou criar um escritório para poder ficar só com isso, ou eu vou sair um pouco disso e vou para outro tipo de serviço, outro tipo de demanda. Mas, a princípio, se você não consegue fazer aí hoje ainda 5, 10, 15, 20, R$ 30.000 por mês, faz todo sentido isso aí. Porque dá para fazer R$ 20.000 só com isso aqui. Vai dar trabalho, você vai ter que prospectar, vai dar demanda, vai, mas é o resultado. Nada vai vir fácil. Então, dá para fazer. E, assim, é um tipo de demanda muito tranquilo de prospectar. Porque é um tipo de problema que todo mundo tem. Todo mundo tem, todo comerciante tem tipo de demanda aqui.
Basta vocês irem e fazerem essa prospecção e com certeza vai fechar. Agora, o outro desafio que a gente tem é justamente encarar aqueles que vão falar não, né? Porque normalmente a gente desanima. Eu sei como que é. E tudo é assim, vamos fazer um tráfego pago. Eu estou fazendo aqui, está um tempo, não está dando resultado, a gente desanima. Não, vamos fazer uma prospecção. Eu falei com 5 empresários hoje, todos foram não. Se a gente acaba um dia desse aqui, uma terça-feira, cara, falei com 5 empresários hoje, nenhum quis, nenhum interessou. Aí você desanima e fala, não, amanhã não vou mexer com isso mais não. E aí você começa a procurar uma outra estratégia, ver uma outra forma, uma outra coisa. Foca nisso, no que tem que fazer, foca nisso, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um resultado constante. É claro que vai ter dia muito ruim, vai ter um dia que todo mundo vai falar, não, vai ter uma semana ruim, vai ter um dia difícil. Mas se vocês conseguirem manter todos os dias ali, mesmo superando esses dias ruins, esses dias difíceis, vocês vão conseguir criar ali uma constância e vão conseguir criar uma estratégia boa. Eu vou trazer exemplo aqui, não sei se todo mundo conhece, todo mundo deve conhecer, alguns gostam dele, outros não, o Dr. Nelson Williams. Talvez seja assim, algo que a gente considere fora da nossa realidade, né? Mas o cara é um advogado aí que é um ponto fora da curva. Ele é, realmente. Mas o que ele fez foi justamente isso aqui que a gente está falando. E o pior, na época dele era muito mais difícil, era extremamente mais difícil. Por quê? Porque ele não tinha a possibilidade do digital que a gente tem hoje. O que ele fez foi isso. Quem não conhece a história dele, acredito que muita gente conhece, pode ir lá e ver o que ele fez. Eu gravei um podcast com ele, tive essa oportunidade. Ele contou para mim lá no meu canal do YouTube tem um podcast. O que ele fazia? Ele ia lá no posto. Ele ia lá no posto. Tem alguma demanda para mim aí? Tem um cheque aqui para você cobrar. Quer cobrar? Quero. Ia no mercadinho, ia na farmácia e fazia justamente isso que a gente está falando. Doutor, Romeu, vamos lá, estou iniciando no criminal, show de bola, montando meu escritório, com aluguel, estagiário, secretário, ainda sem cliente. Isso aí é que é o problema, né? A gente começa com a dívida e sem a garantia. Nisso que a gente está falando aqui, doutor, é justamente caso nisso aí, ó. A gente poder fazer um compromisso mensal, contando que a gente vai ter um honorário mensal. O ideal é a gente começar o nosso mês falando assim, cara, eu tenho aqui no mínimo 5 mil garantido. Então, eu já garanti aqui o escritório, o aluguel, o estagiário, a secretária, já tá pago. Eu já tenho esse garantido. Se der tudo errado, mas vai acontecer aí eu ficar sem receber nada, mas a despesa está garantida. O ideal é isso. Essa estratégia nesse sentido. A advocacia criminal, o que acontece? Para essa estratégia que a gente está falando é um pouco mais difícil, mas tem outras. Tem outras. Hoje eu falei, até postei um story lá com um cliente que me procurou, ele estava na defensoria precisando tirar uma tornozeleira. E ele me mandou o áudio da defensora não, da assistente. Ela falou, a gente está aqui com 1 milhão de demandas, não dá para a gente fazer seu pedido, não. Um pedidinho simples. O Ministério Público já deu o ok lá para poder tirar a tornozeleira, já deu o ok, disse que já está com livramento condicional. Só que não tem um advogado para fazer o pedido. E é coisa aí do cara cobrar aí R$ 1.000, R$ 500 para fazer, porque é algo simples. Então, dá para prospectar esse tipo de cliente. E aqui entra nessa situação por quê, gente? Porque a gente foca muitas vezes no cliente grande, entendeu? A gente às vezes fica preso nisso, fala, cara, eu tenho que focar no cara grande, eu tenho que focar no cara que vai pagar muito, eu tenho que focar no cara que tem muito dinheiro, que tem um problema sério. Mas muitas vezes a oportunidade está no cara pequeno. No criminal, muitas vezes a oportunidade está nesse cara lá, que precisa só tirar a tornozeleira, ele só quer pagar ali R$ 500, R$ 600 para tirar a tornozeleira. Mas tem vários desses assim. E é um procedimento simples. Não é complexo. É fazer um pedido ali, vai replicar o pedido para vários outros. E se eu consigo fechar 10 clientes desses pagando R$ 500 para mim, é R$ 5.000 no mês. Às vezes eu não consigo fechar o cliente que vai me pagar os R$ 5.000 à vista no cash, mas eu consigo fechar 10 que vai me pagar 500 a R$ 5.000 no mês. Então, qual que é o caminho? É tentar estar sempre em contato com novas pessoas que vão conseguir te proporcionar novas oportunidades. Então, as pessoas têm problema? Tem. Quem tem problema? O comerciante tem problema, o fulano tem problema, o ciclano tem problema, então eu preciso ir atrás deles. Mas o problema deles é coisa à toa. Não tem problema. É coisa à toa, mas ele vai me pagar minhas contas. Ele vai pagar minhas contas. Então, eu vou atrás do cara ali, de um criminal, que vai precisar só na delegacia, que ele não tem nem processo.
Ele só precisa de ir na delegacia e prestar um depoimento. Eu vou cobrar R$ 500 dele para ir lá com ele. Eu vou ficar ali 40 minutos no dia e vou resolver o problema, vou sair com R$ 500 no bolso. Não, o cara ali tá com a tornozeleira ali, o cara tem direito ao livramento, tem. Criminal, a gente está numa época perfeita aí para execução penal. Da questão do indulto, e saiu o decreto agora em dezembro, muita gente ainda não sabe que tem direito, precisa de advogado para fazer. Então, é justamente isso. Não ficar preso, focado só nos grandes, mas focar nas pequenas oportunidades. Doutor Gilson, um cliente me procurou que trabalha com porta de vidro para cobrar um cliente dele que nunca paga a porta aí. É essa a oportunidade. Tem vários assim. Comerciante, ixi, é o que mais tem. E são demandas que a gente consegue resolver de forma simples. Aqui eu estou falando de forma de coisas simples. É claro que se for pegar uma demanda aí para fazer uma cobrança simples aí, ter que te demandar, você vai cobrar numa demanda R$ 500 e vai ter que demandar aí um processo gigante, aí não vale a pena. Isso vai perder seu tempo, sua hora, e realmente não compensa. Aqui a gente está falando de coisas que vocês conseguem fazer no dia a dia. Parar assim, ó, vou tirar o meu período, por exemplo. Quando eu advogava para a escola infantil Recreio, que eu advoguei, eu tirava num determinado dia da semana, eu falava, ó, esse dia aqui eu vou pegar só para fazer as execuções da escola. As petições eram padrão, tudo padrão. Só tinha que digitalizar documento, aquela coisa toda, então eu falava, ó, dia tal, vou pegar o período da manhã, vou protocolar todas. Protocolava um monte. Pronto, ó, na outra semana, vou protocolar mais. Protocolava mais um monte, 10, 15 execução. E não ficava preso naquilo ali. E eu ia correr atrás das outras coisas, trabalhar em outras coisas. O processo ia correndo lá no juizado. Execução é bom porque corre sozinho, né? Se tua pessoa não pagou, já penhora, o negócio já anda. Então, são demandas que não vai exigir de vocês ficar ali 24 horas por dia demandando o cliente, não vai ficar enchendo o saco toda hora ligando, perturbando, enchendo o saco. São demandas que vocês vão conseguir fazer ali e resolver de forma fácil e vai ter aquela recorrência mensal. E onde eu quero chegar com isso aqui? Justamente nisso aí que o doutor Von acabou de falar aí, ó. Eu vou iniciar a advocacia, talvez muitos aqui ainda não tenham escritório físico, outros já têm, outros querem ter. Então, quando a gente tem um escritório físico, a gente já começa o mês devendo, e devendo muito. E você tem ali o aluguel, você tem a água, a energia, muitas vezes o condomínio, se for num prédio, você tem ali a sua internet, a despesa da OAB. Se for contratar um funcionário, tem um funcionário. Se for pagar um sistema, tem que pagar um sistema. Se for fazer, você começa com 1 milhão de despesas. 1 milhão de despesas, isso é fato. Agora, o que é o ideal para o negócio girar redondinho? É você também começar o mês com uma receita. Você tem que ter uma planilhazinha aí, onde você vai chegar no começo do mês, vai falar, ó, a gente está começando agora o mês de fevereiro, eu sei que eu tenho aqui a despesa X, só que eu sei que eu tenho a receita Y. Então, eu estou começando o mês, no pior das hipóteses, empatado. Eu tenho ali 3, 4 mil reais de despesa, mas eu tenho 3, 4 mil reais de receita. Mas da onde vem essas receitas? Dessa recorrência, desses honorários fixos. Então, eu vou ter que trabalhar muito esse mês, porque eu quero ganhar uma grana, eu quero fazer uma grana, eu quero fazer a coisa acontecer. Só que, na pior das hipóteses, eu posso trabalhar tranquilo, porque eu sei que as contas do escritório estão pagas. Então, eu vou ter que trabalhar para mim agora para eu poder fazer o meu dinheiro. Entendeu? Então, a melhor coisa que tem aí, gente, começar o mês sabendo que a gente tem a despesa, mas a gente tem de onde pagar essa despesa. Porque se você começa falando, cara, tem que pagar 5 mil reais até o final do mês e eu não tenho nada, tenho zero, até o trabalho é ruim. Você vai ficar naquela agonia e um mês não veio, não deu certo, você vai ficar desesperado, aí vai chegando perto, sabe o que vai acontecer? Um trabalho que você poderia cobrar 3 mil reais, você vai fechar por 1.000, justamente pelo desespero que você tem que pagar aquela conta. Ah, o cliente está aqui, eu posso cobrar 3 mil reais. Não, me paga 1.000 aí, zerou, tá bom. Eu vou fazer para você. E aí, sabe onde você vai entrar? Numa bola de neve de problemas. Por quê? Porque você vai começar a fechar um horário barato. E eu falo isso porque aconteceu comigo no começo. Eu tive muito problema com isso no começo da advocacia. Você precisa de dinheiro, você precisa fechar contrato, porque você precisa pagar as contas. E aí você vai começar a fechar, 500 é 1.000, 500 é 1.000, 500 mil, porque eu preciso disso. Muitas vezes você tem trabalho ali que você pode cobrar 2, 3, 4, 5 mil, você vai cobrar 1.000. Porque você precisa daquele dinheiro de imediato. E aí você vai começar a ficar com um monte de demanda, porque, os 1.000 reais entrou aqui, eu já paguei a secretária com ele. Acabou os 1.000 reais, não existe mais. Só que agora eu estou com esse problemão aqui, esse pepinão para eu resolver. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás de um outro pepino desse para pegar mais 1.000, porque eu tenho que pagar o estagiário que eu não paguei ainda.
Aí você vai atrás do outro e deixa esse problema aqui meio que de lado. Por quê? Porque você não tem dinheiro para poder pagar a conta, você tem que ir atrás do dinheiro. Aí você vai lá e fecha mais um do mesmo jeito. Você vai ficar com outro problema sério aqui. O R$ 1.000 já foi embora também. Ah, então tem que ir atrás do terceiro. E quando você vê, você está cheio de problemas, cheio de cliente enchendo o saco, não tem mais nenhum real para receber. Porque você já recebeu tudo. Então, a pior coisa que tem é essa, você começar com despesa e não ter a receita, porque você vai trabalhar dessa forma. Você vai correr atrás para tampar o buraco. E vai começar a acumular problema e vai ficar sem dinheiro. Aí vai pegar um ponto e vai falar, cara, eu tenho aqui 10 processos, o povo está todo me enchendo o saco e eu não tenho nenhum real. O que aconteceu? Justamente isso. Porque você correu atrás do dinheiro do mês. Então, o ideal, gente, é você criar essa recorrência para você garantir seu mês. O doutor Von Romeu, acho que é o nome que pronuncia assim, doutor. Se qualquer coisa me corrija. Está começando aí, ó. Escritório, aluguel, estagiário, secretária. Aluguel, estagiário, secretária, que ele colocou aqui. Mas tem muito mais coisa, né? Os acessórios em nada, nada, nada. Se for tudo muito barato, é 4, 5 mil reais de despesa aí, ó. No mínimo. No mínimo. Então, não tem como começar sem ter pelo menos esse valor de receita para você trabalhar tranquilo. Você falar, ó, esse processo aqui vale 3 mil reais iniciais. Ah, não, mas faz para mim não, é 3 mil reais. Sem medo de falar assim, o cliente não vai fechar, vou ter que fazer 1.000. Não. Se ele não fechar, tá tudo certo, vai aparecer outro, não precisa desesperar, não precisa apavorar. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é isso, criar uma recorrência. Focar nisso. Vamos prospectar as empresas? Vamos fechar contrato para a gente criar essa recorrência, porque o fixo vai pagar nossas contas. Vamos criar a recorrência aqui da cobrança? Vamos, porque o fixo vai pagar nossas contas. Então, se vocês criam uma recorrência mensal, pode ter certeza que isso aí vai pagar as contas. Há uma área que é uma mina de ouro, que eu dei até esse conselho para um colega meu, ele seguiu um tempo atrás, e ele hoje está muito bem. Previdenciário. Ele no começo estava, não, tá doido, isso aqui não vira, não, isso aqui é o Vanderlan, colega meu, advogado. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, porque eu lembrei dele, aqui no WhatsApp. Não, isso não compensa não, porque é canseira e tal. O que que acontece? Eu falei com ele, falei, cara, foca em trabalhar o ano inteiro, protocolar, se possível, 2, 3, 4, 5 ação todo dia. Foca em protocolação. Esquece o resto. Protocolação, protocolação. Ele, tá bom. Protocolou muita ação, muita ação. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada. Ele tinha uma graninha para se manter, que ele tinha um comérciozinho de celular, e ele fez. Chegou um período lá, um ano depois, começou a vir. 7 mil aqui, 18 mil ali. Eu lembro de uma hora que ele estava me mostrando lá 33 mil reais previdenciário. Agora pensa, você está aí hoje, fala, cara, sai uma sentença ali para mim. O cliente ganhou a 70 mil reais, eu cobrei 50%. Vai sair o RPVzinho ali, a União é garantido que recebe. Então, esse tipo de demanda, por mais que você fale assim, vou receber um pouco no êxito, ela vale muito a pena, porque uma hora chega. Você está plantando ali, vai colher. Então, é algo que a gente não pode subestimar. Ah, não, eu vou focar aqui só. O dono horário inicial é necessário. A gente falou isso aqui. O fixo, ele é essencial, é indispensável. Você tem que ter o fixo para garantir suas contas. Mas são tipos de demandas também que a gente não pode subestimar. E vai com certeza ali na frente, um pouco na frente, te gerar isso. Vai falar, você vai chegar na frente, vai olhar para trás e falar, cara, graças a Deus que eu fiz isso. Ó. Hoje eu estou organizando minha vida aqui. Estou recebendo aqui vários honorários que estão entrando, estou organizando minha vida. Você distribui aí execuções aí, ó, 50 execuções no mês, 100, porque tem demanda. Vai falar, cara, eu vou fazer 100 processos aqui, de graça, assim, a gente pensa que é de graça, que eu não estou vendo nada. Caramba, mas vou fazer. Se chegar daqui 3 meses, esses 100 processos aí, entrar 15 mil reais de uma vez só. Ó, saiu aqui 15 mil do honorário aqui, juntando 10 processos. Entendeu? Então, vale muito a pena. A gente não pode subestimar esse tipo de demanda. Então, resumindo, prospecção de pequenos e médios empresários, esquecendo aí as empresas grandes, gigantes. É claro que se tivesse oportunidade, é top. Se tiver, é muito bom. Mas vamos focar nos pequenos e médios, que tem muita demanda. Selecione aí 10, 15 deles e vão para a prospecção. Tentam fechar contratos de consultoria de honorários mensais. Honorários mensais. Ó, vai me pagar todo mês para eu estar aqui à disposição da empresa.
Não fique insegura, doutora Priscila. Vai que a doutora dá conta. Pode ter certeza que dá conta. Na hora que surgir o pipinão ali, eu sei que vai desesperar um pouco, mas vai estudar, vai procurar um outro ali e vai dar conta de resolver. Fecha o horário mensal com o cliente, garante ali a recorrência. Pega esse tipo de demanda que paga mais no mês, com as cobranças, algo do tipo, garante ali uma recorrência que vai vindo mensalmente, vai pingando ali, não é na hora, mas vai pingando. E foca nisso. E mantém ali os honorários iniciais, as ações que a gente falou de honorários iniciais. Vamos ver para os pequenos, vamos colocar nossos olhos também para os pequenos problemas. Enxergar aquelas pessoas que às vezes a gente não enxerga, porque a gente não vê valor nelas, e fala, não, são coisas simples, mas que dá para a gente criar ali uma recorrência, dá para fazer algo muito bom ali e conseguir ter muito retorno desse pessoal. Entendeu? E eu falo isso porque eu faço isso. Hoje já não tanto assim, pessoas físicas como os pequenos, mas eu já tenho várias empresas que pagam aí desde R$ 1.200, que é o mais baixo que a gente tem aqui, que é o do Flávio, até 5, 6 mil reais mensais. A gente tem cinema aqui, uma rede de cinema aqui que paga 15 mil reais mensais. Mas são vários cinemas. Cinema, gente. Que não dá demanda nenhuma, quase. Mas tem uma série de problemas aí, com fiscalização, com órgãos, com isso, com aquilo, direto. EDS tem problema de multa de Ministério Público porque não tem cadeira para obeso. Chega aqui direto, ó, tem que fazer uma defesa aqui, o Ministério Público veio, a gente montou uma sala nova e a cadeira que a gente tem aqui de obeso, ela é menor do que tem a previsão legal lá, tem até metros, eles vão lá e medem com a trena. Ó, você está multado, está autuado porque você está irregular. Então, toda empresa tem problema. Toda empresa tem. Por mais que você pense assim, ah, mas no cinema, tem que cinema precisa de advogado. Qual que é o problema que o cinema tem? Tem. Ah, um dentista? Tem, e muito. Entendeu? Então, toda empresa tem problema. Todo mundo precisa. Você só precisa mostrar para ela que você consegue atender ela e que ela precisa resolver esse problema. E assim vai. Então, é o que eu faço aqui, é o que garante a recorrência, é o que paga as contas, as fixas. E aí você vai trabalhar todo mês para poder aumentar e conseguir garantir aí mais do que isso. Conseguiram compreender? Fez sentido? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Podem falar aí. Hoje está todo mundo um pouco mais calado, né? Doutor Erickson, perfeito. Alguma coisa, alguma observação? Alguém aí que já faz algo parecido? Certo, ações de cobrança. Doutor Gilson, ações de cobrança, bom, viu? Doutor Juarez já abriu o jogo para a gente aqui também que ele faz e realmente é algo muito bom. Doutor Gilson, você vai mandar alguma pergunta aí? Se for, pode mandar. Ou se quiser abrir o áudio e falar também, fica à vontade. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Não vamos deixar só na teoria aqui, não. Nem que seja para dar errado. Nem que seja para dar errado. Vamos pegar, só responder o doutor Gilson aqui, ó. Pode ser também comércio da cidade dentro das escolas? Sim, claro. Claro, aí, ó. Doutor Juarez, compartilha sim. Comércio, doutor, tem demais, ó. Eu não sei, doutor Juarez, depois pode falar o que ele faz aí, mas dentista local, médico, mecânico, oficina mecânica, todos eles têm muito, porque o pessoal vai lá, ah, não, parcela para mim isso aí, tá, vou te fazer uma promissóriazinha aqui. Principalmente interior, o pessoal faz muito isso. Ah, vou fazer um contratinho aqui, escola, comércio no geral. No geral. Aí, ó. Quatro duas farmácias, aí. Uma farmácia e loja de roupa, tá vendo? Tem esse tipo de demanda. Então tem demais mesmo. Pode fazer tudo que é tipo de comércio. Escola, eu falei que é uma excelente. Escola é muito boa. Depois, né, anotem aí, dê uma olhadinha na doutora Mical. Ela fala muito disso. É um exemplo disso. Mas todo tipo de comércio. Agora vamos fazer um combinado, vamos fazer uma prática, mesmo que seja para dar errado, mesmo que vocês chegarem semana que vem e falar, ó, eu falei com 15 empresários e os 15 falaram não para mim. A gente vê como que foi e a gente ajustar isso aí. Mas tentam falar, gente, essa semana, daqui para semana que vem, com 15 empresários. Tentam falar. Busca, não precisa ficar com medo, a gente tem que ser um pouco cara de pau nessas horas. Chega lá e fala, doutor, tudo bem? Vai lá no comérciozinho lá, você vai lá no mercado comprar uma coisa lá, fala, ó, e aí, tudo bem? Ó, cria, pode até criar uma narrativa. Ó, eu lembrei de você, rapaz, essa semana. Se tiver mais intimidade com ele, né? Me chegou um cliente, tem um mercado aqui igual o seu, apareceu um problemão para ele lá, assim, assim, assim. A Receita, o Cefaz foi lá, falou que ele não estava pagando ICMS, ou o Procon foi lá, disse que os preços estavam errados, cara, e ele teve que me contratar para resolver.
Então, já aproveita o gancho aqui, ó. Se está um advogado, fala comigo, vamos fechar uma consultoria e conversa com eles. Entendeu? Tenta conversar com eles. Pelo menos com umas 10 pessoas, 15 pessoas, manda direct, é até mais fácil, manda no WhatsApp. Mas vamos fazer, eu tenho certeza que vai ter resultado. Você falar para mim assim, ó, eu falei com 10 essa semana, se chegar para mim na semana que vem e falar, eu falei com 10 essa semana, e não trouxer um contratinho fechado que seja alguma coisa, eu vou falar que tá errado. Um que seja vai fechar. E aí a gente vai aumentando isso aí, vai potencializando isso aí. Então vamos fazer, vamos colocar em prática, tenho certeza que vai dar certo. Faz aí, faz no digital, faz na internet. Eu tenho certeza que vai funcionar. E doutor Juarez, manda lá para o pessoal depois, lá no grupo. Pode mandar lá, isso aí tenho certeza que muita gente tem interesse. Esse modelinho que o doutor tem aí, e vai ser de grande valia. E alguém mais? Alguma outra coisa? Alguma observação? Deu para entender? Fez sentido? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa que queira complementar? Algo que achou que não faz sentido? Podem falar. E a gente tá aberto aqui para ir nos aprendendo uns com os outros. Eu vou compartilhar também. Valeu, doutor. Show de bola. Valeu demais a presença aí. Eu vou compartilhar com vocês lá também no grupo depois as empresas que a gente atende aqui, os segmentos e os principais tipos de problema que tem, para vocês conseguirem ter uma base aí e explorar esse pessoal. Então, pessoal, é isso. A aula está gravada, eu vou colocar depois lá no grupo, para quem não pôde assistir. Fica aqui o nosso compromisso. Quem ainda não fez, faz isso. Se tiver alguma dúvida no dia a dia, manda para mim lá no grupo, manda para mim no particular, no privado. Eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Ó, estou com uma dúvida assim, assim, e vamos caminhar junto. A gente precisa de ter resultado. Então, estou aqui para caminhar junto com vocês, para todos nós termos resultados. Coloquei lá já hoje já os modelos de petições. Vou ver se eu consigo subir também uns modelinhos lá de criativo, de banner, para vocês colocarem no Canva lá e fazer algumas artes. E a gente vai sempre trazendo algo que vai agregar para vocês. E vamos junto. Hoje foi só uma dica, hoje foi só uma estratégia. Tem muita coisa para a gente falar ainda. E no decorrer das semanas aí a gente vai falando. Quem não assistiu a aula do Dr. PH, assiste lá. Tá lá na plataforma já. Vou subir essa aqui também. E é isso aí. Vamos caminhando junto. Acredito que ninguém tem mais nenhuma observação, nenhuma dúvida, né? Show de bola, doutora. E é isso aí então, gente. Vamos encerrar aqui também. Valeu demais. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Com qualquer coisa, contem comigo aí. Vamos nos falando. Até mais. Boa noite para todos.